dia a todos. Prometo que serei breve, e como disse o desembargador, o presidente da nossa mesa aqui, aproxima-se o horário do almoço, então a gente tem que disputar com esse inimigo mortal que é a fome, né? Mas espero ser breve e rapidamente conseguir trazer para os senhores aqui a nossa mensagem. Agradecer ao presidente da ANDES, desembargador Fábio Dutra, organizador desse maravilhoso evento, o convite de estarmos aqui. Agradecer aos participantes, eu faço o nome de dois desembargadores aqui presentes, o desembargador Galdino Toledo Júnior, representando o meu estado de São Paulo, e ao desembargador Paurá, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que foi viabilizador da presença da ANUFAC aqui nesse primeiro congresso da ANDES, né? Agradecer também ao nosso presidente da mesa e aos colegas que aqui compõem e compartilhar com vocês também, não poderia deixar a emoção e a alegria de aqui neste evento, né, estar dividindo a mesa de debates, né, as nossas carreiras são aparentemente sinérgicas, mas somos de estruturas empresariais diferentes, mas aqui estou debatendo a honra de ter na mesa como meu parceiro de debate meu filho, e acredito que todos os pais ficariam realmente emocionados de estarem aqui num evento como esse e ter ao meu lado meu filho aqui como meu debatedor. Vamos falar um pouco sobre a evolução do mercado de recebíveis. Eu sou vice-presidente da ANUFAC, Associação Nacional de Fomento Comercial, e aqui a gente vai falar um pouco de como é o financiamento empresarial brasileiro. É outro tema explosivo, sucedendo, acho que foi colocado nesse painel ao lado da Transpetro, porque realmente o financiamento empresarial no Brasil é um tema explosivo. O brasileiro, ele tem, por cultura, comprar a prazo, então essa cadeia de venda a prazo tem lá embaixo do consumidor, mas o produtor precisa comprar do seu fornecedor a prazo, o fornecedor precisa vender a prazo, o consumidor quer comprar a prazo e é necessário então o financiamento dessa cadeia de produção brasileira, né? E esse financiamento, até 1982, era exclusivo dos bancos, das instituições financeiras. Eles é que faziam o financiamento empresarial através do chamado, conhecido desconto de duplicados. Em 1982, para tentar romper essa barreira de exclusividade bancária, surgiram outras estruturas, as empresas de factoring. Elas surgiram e se tornaram estruturas, infelizmente, estigmatizadas, né? Elas tiveram várias barreiras que o pioneirismo, se a primeira estrutura a romper até aquele momento, o que a gente chamava de reserva de mercado bancário, que na verdade não era bem uma reserva de mercado, porque os bancos brasileiros, eles não gostam de financiar os empresários brasileiros. Infelizmente, o apetite dos bancos não é financiar as nossas empresas, eles financiam o governo, tem aversão ao risco do financiamento empresarial. Mas surgiu essa nova modalidade de financiamento que ficou antagônica, infelizmente, aos bancos durante muito tempo, até que e tendo como portfólio de recebíveis aqui as duplicatas e os cheques, até que em 2001 a Comissão de Valores Mobiliários entendeu que era preciso financiar o nosso empresário através do mercado de capitais. E aqui, nesse encontro da ANDES, nesse compartilhamento de informações, é que a gente quer trazer para o Poder Judiciário brasileiro hoje, a evolução do nosso mercado, né, e mostrar que estamos caminhando no Brasil para que o financiamento empresarial venha do mercado de capitais. E a iniciativa da CVM em 2001 de criar os fundos de investimento em bens creditórios, os FDICs, rompeu os grandes obstáculos que nossos empresários brasileiros tinham de obter financiamento, né? Os FDICs são condomínios, é uma comunhão de recursos
onde investidores como eu, os colegas aqui, os senhores, né, podem comprar cotas e financiarem, né, criarem um condomínio, e esse patrimônio desses fundos são destinados principalmente à aquisição dos recebíveis gerados pela atividade empresarial. Os FDICs, né, os fundos de investimento, né, que iniciaram por uma iniciativa do regulador, Comissão de Valores Imobiliários, veio para a nossa legislação pátria através da Lei de Liberdade Econômica em 2019, quando foi introduzido no nosso Código Civil o conceito de fundo de investimento, que é a comunhão de recursos constituídos sob a forma de condomínio de natureza especial e competindo, então, a CVM, a regulação desses nossos fundos de investimento. Mas tal qual, e aí é importante a gente destacar, tal qual aquelas organizações chamadas factories, que se iniciaram nesse mercado difícil do financiamento empresarial brasileiro, os fundos de investimento de direitos creditórios também sofreram muito para conseguir se consolidar nessa difícil tarefa de financiar o nosso empresário. E foi em 2019, através de decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, oriundo do nosso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, que duas decisões paradigmáticas conseguiram consolidar os fundos de investimento em direitos creditórios no nosso país como um veículo importante de financiamento empresarial. A primeira decisão foi dizer que os fundos de investimento não estavam submetidos à limitação de juros da lei de usura, e que permitia apenas o financiamento com juros de mercado às instituições financeiras. Então essa foi a primeira decisão do STJ em relação aos fundos de investimento. E a segunda foi exatamente dizer que os fundos de investimento em direitos creditórios não eram empresas de factoring, porque os fundos estavam sofrendo todo tipo de estigmatização que, infelizmente, as empresas de factoring sofreram até tentarem se consolidar no nosso mercado, e as decisões judiciais começaram a partir para uma equiparação entre as duas estruturas, como se o fundo, como esse condomínio fosse uma empresa de factoring, coube ao STJ, então, através dessa decisão inicial do ministro Salomão, depois confirmada na outra turma pelo ministro Belize, e hoje com jurisprudência consolidada, de que os fundos de investimento eles têm natureza diversa das empresas de factoring. Depois nós tivemos, em 2022, a chegada de uma segunda instituição de financiamento empresarial brasileiro, que são as companhias securitizadoras de crédito, que agora, ao lado dos fundos de investimento, são hoje os maiores propiciadores de créditos para as empresas brasileiras. E é exatamente para apresentar essas duas estruturas que nós aderimos a esse projeto que está aqui com os senhores da ANDES, para que possam ver hoje como é feito o financiamento empresarial brasileiro. Não é mais através, principalmente, das instituições financeiras, e sim através de todos nós, que somos os alimentadores do mercado de capitais. Então, foi criado um marco regulatório da securitização, definindo o que são companhias securitizadoras, que são instituições não financeiras, são sociedades anônimas com propósito específico de realizar operações de securitização. E o que são operações de securitização? Aquisição de direitos creditórios para lastrear a emissão de certificados de recebíveis ou outros valores imobiliários cujo pagamento primariamente está condicionado ao recebimento desses recursos. Então, tanto um fundo de investimento em direitos creditórios quanto uma companhia securitizadora são estruturas ali cujos recursos advêm, no caso das companhias securitizadoras, da venda de valores imobiliários, e no caso dos fundos de investimento, da venda de cotas. Venda para quem? Para o público, para todos nós. Então, nós podemos comprar cotas de fundos, e é assim que os fundos hoje são alimentados, ou podemos comprar valores imobiliários de companhias securitizadoras, e essas duas estruturas, que na verdade não são as donas do recurso, e
sim as administradoras dos recursos, essas duas estruturas vão financiar o empresário brasileiro, né? De modo que hoje é o mercado de capitais e a população de investidores brasileiros hoje que está apoiando o empresariado brasileiro na sua difícil tarefa de produzir nesse país. O mercado de capitais hoje, então, é a forma de crédito do empresariado brasileiro, hoje nessa operação sinérgica de fundos e securitizadoras. Essas são hoje as nossas estatísticas. Atualmente, o mercado de capitais ocupa 24% da oferta de crédito, enquanto o mercado convencional bancário ocupa 76%, mas as perspectivas é que em 2039, 68% crédito será oferecido pelo mercado de capitais, não mais pelo sistema financeiro. E aí as notícias, né? Como as empresas estão usando os FDICs para financiar seus clientes e fornecedores. FDIC, um aliado para empresas e investidores. Securitizadora Paranaense alcança 1 bilhão em operações financeiras, e esses recursos, né, da securitizadora ou do FDIC, eu repito, né, é o recurso da comunhão de pessoas que acreditam no financiamento empresarial. Então, para nós, como disse o colega que me antecedeu da Transpetro, quando a gente vem num evento seleto como esse, né, é exatamente para mostrar para os senhores integrantes do Poder Judiciário que se deparam, principalmente na segunda instância, com causas, né, envolvendo fundos, envolvendo securitizadoras, saberem o que são essas estruturas. Né? Nada mais do que veículos de conexão entre investidores, né, que têm recursos, né, fora do sistema financeiro, e empresas que têm necessidade desses recursos. E essas duas estruturas tão somente fazem a conexão, né, desses desejos, de quem precisa de crédito e de quem quer investir nesse difícil mercado. Então, muitas vezes, há uma certa incompreensão, né, como a Transpetro sofre quando há o dano ambiental, né, quando se deparam com essas estruturas, né, imaginando ali que elas, muitas vezes, são algozes do nosso sistema empresarial, quando, na verdade, são um fornecedor de oxigênio, muitas vezes, para as empresas, e também, ao mesmo tempo, né, infelizmente, a fraude empresarial que gera o prejuízo, tanto para o fundo quanto para a securitizadora, quando ocorre esse prejuízo, né, e que, infelizmente, essas disputas desagam no Poder Judiciário, quando ocorre um prejuízo, quando há uma fraude, ou quando há um problema que envolve uma companhia securitizadora no fundo, quem perdeu? Quem perdeu foram todos aqueles que acreditaram tanto na companhia securitizadora, os investidores, quanto aqueles que acreditaram nos fundos em si. Aquelas estruturas que estão ali à frente, elas são apenas a representação de toda uma massa que está por trás investindo no financiamento empresarial. Então aqui temos mais lançamentos aqui dos recursos que estão sendo injetados, e aqui eu mostro aos senhores atualmente, né, a carteira de crédito destinada a operações de recebíveis, hoje está em 214 bilhões de reais, né, e mostrando como o mercado de capitais vai ocupando esse espaço. Só os 10 maiores fundos de investimento em escritórios hoje já tem uma parcela de 21 bilhões de reais de recursos que estão sendo ofertados para o financiamento empresarial brasileiro. Né? Então, os FDICs atraem novos investidores, então é isso que é importante trazer para os senhores quando a gente olha um fundo de investimento, o que tem por trás? Tem por trás investidores que somos nós, né? O brasileiro acreditando no brasileiro e dando crédito para o brasileiro através dessas estruturas. Então, os FDICs atraem mais investidores do que a renda fixa, né? Aqui uma notícia no sentido de mostrar como há esse crescimento. Os novos bilionários da Faria Lima serão os donos dos FDICs, né? E aqui
a grande mudança regulatória recente, né, que alterou esse cenário. E aí o que a gente demonstra aqui não existe ideologia governamental quando se fala de economia, porque a gente quebrou um paradigma desde 1933, que criminalizava a cobrança de juros no financiamento, o financiamento empresarial era criminalizado no Brasil, fruto de uma legislação que vem de 1933 e cuja barreira foi rompida agora, em 2024, quando as estruturas empresariais, porque é impossível se conceber que no Brasil, numa taxa Selic de quase 15%, uma empresa que queira financiar o seu fornecedor tivesse submetida a que a remuneração desse financiamento fosse balizada em 1% ao mês, 12% ao ano, porque existia a lei de usura que transformava em crime de agiotagem toda remuneração de capital que fosse superior ao juro legal. Então essa barreira foi quebrada agora em 2024, onde se equiparou o financiamento empresarial ao financiamento de fundos e clubes de investimento às instituições financeiras, deixando realmente a criminalização da agiotagem para aquilo que é realmente a agiotagem, que é essa relação promíscua de pessoa física com pessoa física, um ser humano explorando a dificuldade de outro ser humano. Agora, o financiamento empresarial tinha que ter a liberdade de se definir remuneração de mercado, principalmente numa estrutura como a nossa. E hoje a gente tem então a diversificação do nosso mercado de recebíveis, onde eu caminho para o final, para dar os minutos finais para o doutor Arthur, onde o portfólio de recebíveis, que era limitado a cheques e duplicadas, hoje é totalmente amplo. Nós temos recebíveis de cartão de crédito, recebíveis de locação em contas condominiais, recebíveis agrícolas, recebíveis imobiliários, e não podíamos deixar de, nesse ambiente da magistratura, trazer aqui os créditos judiciários hoje, que é um grande mercado dos nossos fundos de investimento, e para isso passo rapidamente a palavra para o doutor Arthur aqui para abordar sobre os créditos judiciários. Muito obrigado. Nosso palestrante, doutor José Luiz Dias da Silva. Agora com a palavra, o doutor Arthur Dias da Silva, advogado, especialista em recuperação judicial e falência. Muito obrigado. Como já introduzido, coube a mim não só encerrar esse painel, como também falar depois do meu pai. Então é um pouco, vamos dizer assim, desafiador, mas espero que consiga cumprir com essa missão. Então, falando um pouquinho do perfil, pegando essa toada do novo perfil dos adquirentes, então a gente precisa falar também um pouquinho do perfil dos novos recebíveis, E falando exatamente sobre algo que é intrinsecamente ligado à atuação de Vossa Excelência, dos senhores, que são os créditos judiciais. Então, muito além das já conhecidas operações ligadas ao processo de insolvência, ligadas a execuções advindas de reclamações trabalhistas transitadas em julgado, hoje nós temos um mercado de aquisição de créditos judiciais ou financiamento de litígios muito maior do que isso. Então, ontem mesmo saiu uma matéria no Valor Econômico apontando que os fundos de investimento e securitizadoras ou players que atuam nesse mercado de aquisição ou financiamento de litígios judiciais possuem em caixa disponíveis para imediata alocação um pouco mais de 13 bilhões de reais. Então, muito além desses créditos que eu apontei, nós temos operações ligadas não só a precatórios, mas também a direitos dentro de processo de inventário, que são, como nós sabemos, que são processos sempre em que há uma sensibilidade ali entre as partes, que às vezes trazendo um player diferente você acaba postergando para uma resolução mais rápida. Nós temos causas coletivas, que são muitas vezes fruto de operações de financiamento e também antecipação de honorários advocatícios. Mas a minha fala aqui hoje para os senhores é voltada
especificamente e, na verdade, vem com um pedido que jamais encarem essas operações ligadas, essas operações financeiras com litigantes dentro de alguns processos judiciais, como um incentivo ou uma indução a uma litigância irresponsável, né? Muito pelo contrário, né? Como o José antecipou aqui, os players desses mercados, eles não operam com capital próprio, eles operam administrando, né, dinheiro de terceiros, dinheiro de investidores, vão ao mercado. Existem FDICs com milhares de investidores que ali alocaram os seus recursos, muitas vezes tiraram da poupança e colocaram ali dentro desses fundos, acreditando no projeto que aquele player ali apresentava ao mercado. Enfim, muito pelo contrário. Por quê? Porque para que ocorra uma operação financeira com um litigante, são feitos é feito um estudo exaustivo e contratado inúmeros escritórios de advocacia para que seja feito de fato um parecer concreto sobre o litígio ali que está ocorrendo e qual é a probabilidade de êxito daquele litígio. Então, além de não fomentar uma litigância responsável, criou-se hoje no mercado brasileiro um filtro privado de probabilidade de resolução de litígios. Então, eu falo isso com muita tranquilidade, porque nos últimos 4 anos, a minha atuação é dedicada exclusivamente à elaboração de pareceres para esses players fazerem ou não uma operação dentro de um litígio. E não é incomum que, após um parecer de inviabilidade, seja somente meu, do meu escritório, ou então em conjunto com outros colegas, que após o nosso parecer e a decisão de não operação financeira junto com aquele litigante, logo em sequência aquele processo resulte num acordo, numa mediação muito aquém do que aquele litigante imaginava que tinha direito. Por quê? Porque alguém do setor privado que visava de fato ter alguma lucratividade, chamou aquele litigante para a realidade e demonstrou todas as nuances daquele processo, demonstrando que não era todo aquele cenário fantasioso que ele tinha em mente, que de fato existia naquele litígio, naquele caso concreto. Então, era basicamente meu objetivo aqui com os senhores, que era de, quando se debruçarem sobre casos em que houve uma operação financeira ligada a um litigante dentro de um processo, não encarem isso como alguém que busca lucrar somente com aquele litígio, mas assim, alguém que estudou e viu a possibilidade e deu, de fato, fomentou ali, antecipou algum litigante que de fato tinha um direito e que precisava naquele momento de um capital ali, eventual por uma necessidade. Então, respeitando a pauta, né, que hoje já está apertada, e também respeitando o meu voo, que é daqui a alguns minutos, encerro aqui a nossa apresentação. Agradeço muito a ANDES pela oportunidade que foi dada à ANFAC e espero que a ANFAC participe e seja presença obrigatória nos demais congressos que certamente virão pela frente. Muito obrigado.